Bom dia, irmãos em Cristo, do MGM, de todo o Brasil e além. A Isabel e eu estamos felizes de participarmos desta celebração com todos vocês. Bom dia, santos irmãos. A vós todos que são participantes da vocação celestial, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejamos que todos sejamos revestidos de grande alegria e reverência e gratidão por este dia que se chama hoje, que o Senhor nos deu. Sim, alegria pela oportunidade de celebrar com grande reverência, de manifestar honra, gratidão, fé e toda forma de adoração e louvor ao Senhor Deus, que é o autor da vida, que é todo-poderoso e que com amor excede nos amou primeiro. Alegria por Ele ter nos amado com tamanha intensidade que deu o seu único Filho para morrer por nós, em nosso lugar, para nos redimir, para nos religar a Ele, nosso Pai. Convido os irmãos para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 3, dos versos 1 a 15. Hebreus, capítulo 3, dos versos 1 a 15. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação.
Irmãos, nós acreditamos que a palavra do Senhor ela é edificante para nós em todo o tempo e em todas as situações. Temos o propósito nessa celebração, como a Isabel já mencionou, de com grande alegria manifestarmos, entregarmos o nosso louvor, a nossa gratidão, adoração total ao Deus, ao nosso Senhor. Certamente ouviremos a voz desse Senhor aqui hoje. Que os nossos corações estejam sensíveis, abertos, desimpedidos, prontos para receber, para reter a palavra que o Senhor tem para nós. Pai, nós oramos no nome do Teu Filho Jesus e pedimos a Sua direção sobre toda esta celebração, que o que fizermos seja para honra e glória ao Seu nome. Amém. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará para sempre em meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, meu socorro e vitória estão em Deus. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará para sempre em meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, meu socorro e vitória estão em Deus. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, que nele confia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom.
O Senhor é bom, o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom, Ele é. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom. Braços eu me lanço, em tua graça eu descanso. Tu és a minha rocha, és a minha fortaleza, és a minha torre forte, és socorro na tribulação, és minha segurança, és a minha proteção. Estou seguro em tuas mãos, tu és a minha salvação, Senhor fiel. Em teus braços eu me lanço, em tua graça eu descanso. Tu és a minha rocha, és a minha fortaleza, és a minha torre forte, és socorro na tribulação, és minha segurança, és a minha proteção. Estou seguro em tuas mãos, tu és a minha salvação, Senhor fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará.
Deus, o Senhor é a nossa segurança, Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. Estamos guardados no Senhor, Deus. Mesmo que não consigamos compreender, ó Deus, o momento em que estamos passando, ó Deus, sabemos que a Tua presença é conosco, Senhor amado. Ainda, Senhor amado, que eu ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, não temerei mal nenhum, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam, Senhor. Sim, Deus, nós queremos estar na Tua presença, Senhor, estar com o Senhor, Pai, guardados no Senhor, em Teus braços, Senhor. Aleluia. Bem-aventurados são os que buscam Tua presença, ó Deus. Louvarão Teu nome para sempre, ó Senhor. Bem-aventurados são os que encontram força em Ti. Viverão milagres, maravilhas, mesmo em dor. Um dia em Tua presença, ó Deus, é bem melhor que outros mil. Em qualquer lugar, eu dei minha vida, vou deixar pra Te encontrar. E ao me achegar a Ti e clamar, Tu me ouvirás e responderás. Eu dei minha vida, vou deixar pra Te encontrar. Bem-aventurados são os que endireitam seu caminho em Ti. Transformarão o vale seco em manancial. Vão de força em força diante do Senhor. Que é o nosso sol, escudo, força e vigor. Um dia em Tua presença, ó Deus, é bem melhor que outros mil. Em qualquer lugar, eu dei minha vida, vou deixar pra Te encontrar. Chegar a Ti e clamar, Tu me ouvirás e responderás. Eu dei minha vida, vou deixar pra Te
é bem melhor que outros 1000. Em qualquer lugar, tudo em minha vida vou deixar pra te encontrar. E ao me achegar a ti e clamar, tu me ouvirás e responderás. Tudo em minha vida vou deixar pra te encontrar. Não queremos apenas a informação, ó Deus, de quem o Senhor é. Não queremos apenas ouvir falar do Senhor, ó Deus. Ainda que sejam os teus atributos, a tua beleza, Senhor. Não queremos somente isso, Deus. Queremos um relacionamento com o Senhor. Queremos estar em tua presença, Senhor. Não queremos apenas ouvir daqueles que estiveram contigo, Senhor, dizendo como foi maravilhoso, Senhor. Queremos ter a nossa experiência com o Senhor, ó Deus, dia após dia, Senhor. Estar diante do Senhor, ó Deus, clamando pelo teu milagre, pelo teu favor, ó Senhor, pela manifestação da tua presença, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Manifesta a tua presença, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Um dia em tua presença, ó Deus, é bem melhor que outros 1000. Em qualquer lugar, tudo em minha vida vou deixar pra te encontrar. E ao me achegar a ti e clamar, tu me ouvirás e responderás. Tudo em minha vida vou deixar pra te encontrar. Tudo em minha vida vou deixar pra te encontrar. Que alegria, irmãos, esse momento de louvor que tivemos. Vamos dar continuidade a esta adoração ao Senhor, com esse mesmo entusiasmo, né? Nós passaremos agora a tratar de dízimos e ofertas. O pastor Nataniel também denomina de momento de coleta. Como declaramos, Deus é fiel. E como nós podemos perceber a fidelidade de Deus? De várias formas, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, pela provisão, pela proteção, de várias formas percebemos a fidelidade de Deus. Agora, como Deus percebe, vê, conhece a nossa fidelidade? Pela sua propriedade de onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. Deus sabe das nossas necessidades, antes mesmo que a palavra venha à nossa boca. Entretanto, somos orientados pela palavra para apresentar a Deus as nossas necessidades em oração, em súplicas.
Ele sonda o nosso coração e nos conhece. Entretanto, somos orientados também pela palavra para trazer à casa do Senhor dízimos e ofertas. Somos orientados para fazer isso com alegria, de forma voluntária. Somos convidados a priorizar o amor ao próximo, a caridade, as boas obras. A nossa fé nos leva às obras. Nós as viabilizamos trazendo dízimos e ofertas na casa do Senhor. Vou pedir para Isabel fazer a leitura de um trecho da palavra. Quiser me acompanhar no Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 25. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Então, irmãos, estamos diante de uma grande oportunidade de sermos praticantes da palavra do Senhor. Estamos diante de uma grande oportunidade de amar o próximo. Nesse contexto de isolamento social, as demandas, as necessidades de pessoas menos favorecidas, elas aumentaram. E, graças a Deus, estão sendo apoiadas e assistidas através da sua contribuição, que essas pessoas são atendidas. Nesse momento será projetadas as informações relativas aos dados bancários da nossa congregação do Sudoeste. Aí vocês, por gentileza, possam fazer as transferências, e os que nos assistem, que são de outras congregações, fiquem à vontade para fazer também as transferências para as respectivas contas, das congregações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que o Senhor abençoe os nossos corações. Amém.
Bom dia a todos. Uma alegria estar mais um domingo, né? Chegando até você, chegando até a tua casa, para podermos compartilhar mais da palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para mim é um motivo de muita alegria. E eu espero que, assim como essa palavra, que eu já tive a oportunidade de ministrar em pequenos grupos online com outros irmãos, e foi muito edificante, eu espero que nesse domingo essa palavra possa chegar encorajando a tua vida, fortalecendo a tua fé, a tua esperança em Cristo Jesus. Há uns 2 domingos nós tivemos aqui a ministração do pastor Daniel Rincon, e eu tive a oportunidade de coordenar, enquanto ele ficou com o papel, né, com essa função de trazer a palavra. E foi uma palavra muito enriquecedora, que ele falou sobre a segunda vinda de Cristo, a nossa esperança, o fruto que nós devemos dar ao estar aguardando esse retorno glorioso de Cristo, glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, irmãos, nessa oportunidade que me foi dada, compartilhar com vocês, dentro dessa temática que o pastor Daniel trouxe sobre a vinda de Cristo, e eu quero me discorrer e ter como texto base o Evangelho de Mateus. Eu quero que você aí na sua casa, com seus filhos ou com seu cônjuge, você pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vamos nos deter nos versículos 37 ao 39. Então abra a sua Bíblia e nós vamos fazer essa meditação em cima do capítulo 24 de Mateus, do versículo 37 ao 39. Irmãos, eu acredito que foi em meados de março que nós fomos, de alguma maneira, surpreendidos com essa pandemia no Brasil. E o pastor Irã, naquele período, ele ministrou uma das primeiras palavras na celebração online sobre mexeram na nossa agenda. Realmente houve uma modificação completa em planos, projetos, em agenda. O calendário foi mudado, a agenda de todos. Mas nós chegamos agora aí aproximadamente uns 5 meses depois desse período de março, que começou a chegar a pandemia com aquele isolamento social, e nós estamos aí chegando aos 5 meses. Eu quero dizer, irmãos, que apesar dessa crise sanitária, que também é uma crise econômica, eu quero dizer que nós temos tido muitas oportunidades de podermos transformar, fortalecer o nosso relacionamento pessoal com Deus, o nosso relacionamento matrimonial com Deus e o nosso relacionamento familiar. E já temos, um mês atrás, já também nos aproximado de irmãos, ainda que online, remotamente, nos pequenos grupos. E estamos orando para que no tempo devido nós possamos também nos preparar para o retorno da nossa congregação de uma maneira maior, de uma maneira mais extensa, a nossa celebração dominical física, presencial. Mas enquanto isso não vem, vamos utilizar essa oportunidade, acolhendo cada palavra ministrada, cada cântico entoado, cada salmos declarado. É uma oportunidade que Deus está nos dando. Então, irmãos, eu quero orar para que a gente comece pedindo a revelação de Deus nesse texto que nós pedimos os irmãos que abrissem suas Bíblias e estivessem nele. É o capítulo 24 de Mateus, dos versículos 37 ao 39. Senhor, eu quero colocar agora a minha mente, meu coração, a minha vida diante do Senhor. Eu peço também que o Senhor possa preparar o coração de cada um que vai estar ouvindo, que vai estar vendo, participando dessa mensagem, Senhor. Que essas famílias reunidas possam ser grandemente tocadas pelo Teu Espírito e que os objetivos dessa mensagem possam ser alcançados, possam ser atingidos e que nós possamos sair, Deus, dessa celebração online, muito mais parecidos com Cristo, muito mais desejosos, ansiosos, no sentido de buscarmos a presença do Senhor, anelarmos pelo retorno glorioso de Cristo. Eu oro e peço que o Teu Espírito tome a minha vida, a vida dos ouvintes, de modo que nós possamos ser praticantes, operosos dessa palavra que será ministrada a partir de agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu pensei num título para essa palavra, para essa ministração, Os Dias de Noé
e os nossos dias. E eu quero, nessa ministração, traçar alguns paralelos e algumas implicações, como foram nos dias de Noé, como serão nos últimos dias, quando Jesus vai discorrer nesse ensino sobre a doutrina das últimas coisas. O ensino mostrando o que vai acontecer naquele tempo que antecede imediatamente o retorno de Cristo. Então nós vamos ler agora esse texto e vamos depois discorrer e extrair lições poderosas para as nossas vidas e famílias. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então são esses dois versículos que eu quero compartilhar com os irmãos, e eu peço mesmo que o Espírito Santo possa estar realmente trabalhando, de modo que nós possamos, irmãos, alcançar o objetivo dessa ministração. Eu tenho pedido muito a Deus que Ele nos ajude a recebermos exortação da parte daqueles que têm ministrado a palavra, ensinado a palavra, e eu quero trazer essa mensagem como uma exortação à igreja, como uma exortação a todo o MGM, do Sudoeste, das demais regiões aqui do Distrito Federal, e que chegue a todas as congregações Brasil afora e aqueles que estiverem ligados nessa celebração online. Então, irmãos, eu desejo que essa palavra chegue como uma exortação a todos da igreja, de termos vigilância, fidelidade e prudência em relação à segunda vinda de Cristo. Como eu disse, o pastor Daniel, há 2 domingos, ministrou de um modo muito gracioso, maravilhoso, nos despertando, atinando a nossa memória, para que nós possamos estar preparados para esse retorno glorioso de Cristo. E agora, irmãos, eu quero tratar um pouquinho sobre esse contexto desse texto que nós lemos. Esse texto se trata de um ensino direto de Jesus. São as palavras de Jesus sobre as últimas coisas ou acontecimentos que antecederão a sua segunda vinda. As palavras de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, elas não são especulativas, elas não são fábulas, elas não são mitos, como alguns hoje têm colocado até mesmo dentro da teologia moderna. As palavras de Jesus são verdadeiras, devendo ser acolhidas por todos nós que somos membros da igreja como um fato incontestável. Irmãos, eu queria, dentro desse texto, Jesus ele está dizendo que nos últimos dias que antecederão ao retorno glorioso dele, a segunda vinda dele, ele compara, ele toma emprestado um acontecimento histórico que aconteceu nos dias de Noé, na geração de Noé, para dizer o que estava acontecendo lá, vai estar acontecendo também com essa geração dos últimos dias. Jesus está usando esse paralelo, essa comparação, com o objetivo de despertar, de exortar a vigilância do seu povo, a vigilância da igreja, quanto este fato do seu retorno, da sua segunda vinda. E aí ele pega para nos despertar, para nos dar uma atenção maior a este fato, ele toma emprestado esse evento, esse acontecimento histórico dos dias de Noé. E aí eu quero que nós possamos ir juntos ao livro de Gênesis, que é a base para nós entendermos como foram os dias de Noé. Nós temos que saber o que o registro bíblico fala sobre os dias de Noé. É claro que nós temos ali o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8 e 9, 4 capítulos que relatam, e nós não temos tempo de nos discorrer sobre esse texto todo. Mas eu quero, irmãos, que você possa abrir a sua Bíblia, como abriu em Mateus, vá até o livro de Gênesis, o início de tudo, capítulo 6, e nós vamos entender como foram os dias de Noé, para que a gente depois faça esse transporte para aquilo que Jesus está tentando ensinar às gerações do tempo dele e às gerações vindouras, até que venha o retorno glorioso dele.
Aqui diz, irmãos, que quem foi Noé? Então, para nós entendermos os dias de Noé, nós temos que entender que personagem histórico foi esse. Noé é filho de Lameque, que é neto de Metusalém, bisneto de Enoque. E eu quero destacar Enoque porque diz a Bíblia, um pouquinho antes do capítulo 6, no capítulo 5, que diz que Enoque foi um homem que agradou de tal maneira a Deus, que ele andou com Deus em seu tempo, e que ele foi tirado do convívio humano pelo próprio Deus, que o tomou para si. Lameque que é o pai de Noé, deu esse nome ao seu filho, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé, agora falando de Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor, pois era um varão justo em seu tempo. Ele também, sobre ele foi declarado que ele era um homem reto em suas gerações, andando com Deus em obediência. Gente, isso é maravilhoso. Eu me remeti a Enoque, porque Enoque foi tomado por Deus. Ele juntamente com Elias, foram dois personagens, homens de Deus, que não experimentaram a morte física. Mas ele foi tomado por Deus, porque ele foi um homem de fé. E aqui a Bíblia já coloca que nós temos indicativos de que este homem chamado Enoque, que agradou a Deus, que foi tirado do convívio dos humanos pelo próprio Deus, ali já demonstrava que nós tínhamos uma decadência moral da sociedade já nos dias de Enoque. Qual a intenção de Deus em tomar Enoque para si? Mas aquela geração de Enoque, ela já estava dando passos adiante para uma degradação moral, para uma depravação. E aí, nós temos a história de Metusalém, que também contemplou essa decadência daquela geração. Depois vem Lameque, que é o pai de Noé, já experimentando uma decadência maior, até que vem este filho chamado Noé, que é um consolo, é o consolo de Deus, para trazer esperança àquele mundo decadente. Então este menino se torna um homem e recebe da parte de Deus essa declaração poderosa, de que ele era um homem justo, ele era um apregoador de justiça, ele era um homem reto em seus caminhos, ele agradava a Deus. E com essas qualidades, Deus confiou a Noé uma tarefa. Então esse era o Noé, mas nós precisamos conhecer como era a sociedade dos dias de Noé, como que vivia as pessoas, qual era a maneira delas viverem. E aí eu quero que você acompanhe comigo no capítulo 6, versículo 5. E depois nós vamos ter o capítulo 6, versículo 11 e 12. Mas vamos ao versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis. A Bíblia diz que havia uma corrupção geral do gênero humano, uma depravação moral. E aqui diz que viu o Senhor, no versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração era má continuamente. Irmãos, você imagina isso? Uma pessoa tendo uma maldade, mas a gente na esperança de que isso se interrompa numa fase, num período da sua vida, mas cada vez mais essas pessoas e essa coletividade, ela vai se tornando má nos seus pensamentos, na inclinação do seu coração de forma contínua. Isso é de assustar, é uma depravação total do gênero humano. Assim estava a sociedade nos dias de Noé. O versículo 11 e 12 continua: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Grava essa palavra, violência. E viu Deus a terra, e eis que ela estava corrompida, degenerada, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Irmãos, esses dois versículos, o 5 e o 11 e o 12, 3 versículos, resume como é que estava a sociedade, qual era o quadro da sociedade nos dias de Noé. Noé,
um homem justo, bom, um homem cheio de graça, viu Deus graça na vida dele. Agora imagina Noé com sua família vivendo cercado por uma sociedade que ia de mal a pior, continuamente com pensamentos que eram horríveis, eram pensamentos crescentes no sentido de uma espiral de decadência moral. Assim estava Noé com a sua família naquele contexto. Então esse é o quadro. Agora eu sempre, gente, onde abundou o pecado, sempre Deus vai trazer algo de esperança. Deus levanta homens, levanta mulheres. Deus levantou Noé como um homem para fazer diferença na sua geração, como um homem para levantar uma voz, anunciando arrependimento, apresentando esse Deus. E Noé recebe da parte de Deus, não sabemos como foi essa experiência, se foi em sonho, se foi uma visão, mas Deus falou com Noé. E ele disse a Noé, olha o que ele disse no capítulo 6, versículo 17 e 18. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra. Já agora Deus está falando a Noé que ele está trazendo um dilúvio, uma sentença, um juízo para interromper toda essa decadência moral que se vivia na sociedade de Noé e dos seus antepassados e era cada vez mais crescente. Eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que tem fôlego, tudo que tem espírito de vida debaixo do céu vai ser desfeito. Tudo o que há na terra vai dar o último suspiro, expirará, conforme o versículo, capítulo 6, versículo 17 e 18. Agora olha o que ele diz: mas contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Continuando ainda em Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Esses textos que nós vamos ver agora, capítulo 6, versículo 22, e o 7, 5, fala da obediência de Noé. Ele ouviu a ordem de Deus, e ele acolheu, e ele obedeceu, e ele respondeu a esse chamado, ele respondeu a esse trabalho solicitado. Houve uma resposta à solicitação de Deus, e diz no versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis, isso revela a obediência de Noé. Irmãos, olha o que tem aí. Assim fez Noé, em conformidade com tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. E no capítulo 7 de Gênesis, versículo 5, diz que, e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Louvado seja o Senhor. Um homem que viu Deus graça nele, viu retidão, um apregoador de justiça, e Deus levantou esse homem, porque quando Deus traz juízo, Ele também traz esperança, Ele traz escape, e Ele levantou Noé na sua geração, para apregoar a justiça, para apregoar notícias, para apregoar a pregação de arrependimento. Deus deseja não só salvar Noé, Deus deseja não só salvar a casa de Noé, Deus deseja salvar a humanidade. Ali já tipifica a grande salvação de Deus através de Noé, que tipifica, é um tipo de Cristo, aponta para Cristo, mas ele diz, vai haver um dilúvio, um grande dilúvio, algo sem precedente, que vai fazer com que todo ser que respira, que tem espírito, fôlego, expirará, se desfalecerá. E aí vem a pregação de Noé. Irmãos, eu não sei se você já atentou para esse texto, mas foram mais ou menos 100 anos. Quando Noé recebeu essa mensagem, Noé levou quase 100 anos apregoando, pregando, mostrando, chamando ao arrependimento. E enquanto isso ele ia o quê? Obedecendo a Deus com todo o projeto de engenharia que foi dado pelo próprio Deus para que ele construísse a arca. Não é a arca da aliança que nós temos lá na frente, mas era uma arca porque é um pacto, é uma aliança. E essa arca, irmãos, ela tipifica o próprio Cristo que é a nossa salvação. Noé tipifica e a arca é o único recurso para a salvação quando vier o dilúvio. Então Noé está pregando, Noé está falando de dia, de noite. Irmãos, imagina como a sociedade de Noé reagiu a essa pregação. Provavelmente, ou com quase certeza, eles debocharam, eles desprezaram,
Eles faziam todo tipo de chacota, de brincadeira, de desprezo. Quem sabe até nominaram Noé de um louco na sua época. Deve ser louco, está levando os filhos a essa loucura. Como que vai chover um dilúvio desse? Nós não temos notícia dessas coisas. Havia orvalho na terra, brotava água do orvalho. E que história é essa de que vai vir um grande dilúvio e tudo isso vai acabar, vai se desfalecer? Irmãos, essa mensagem de Noé, que parece uma loucura para a sua geração, também é a mensagem que nós, há 2000 anos ou mais, nós temos pregado, de que Jesus vai voltar, a vinda dele é certa, vai haver um período de juízo, de condenação, e nós estamos pregando, e eu não sei se você já experimentou, de alguém chamar, olha ali o louco, o homem da Bíblia, a mulher da Bíblia, eles estão falando isso há mais de 2000 anos e nunca aconteceu nada. Eu não sei se você já se sentiu assim, meio de lado, meio até intimidado. Como que eu levo essa mensagem? O pastor Daniel falou claramente, domingo retrasado. Alguns estão dizendo que está tardando isso. E já tem, quem sabe, pessoas no nosso meio que já diz que será se isso vai acontecer? Porque já tem mais de 2000 anos e cadê que aconteceu? A primeira geração de cristãos da igreja primitiva anelava a vinda de Cristo para aqueles dias e não veio. Quantas gerações ou períodos da igreja, as gerações têm ansiado, desejado, anelado a vinda de Cristo, e nós estamos hoje numa geração há mais de 2000 anos pregando que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e Ele voltará. E Ele voltará, a vinda do Senhor é certa. Jesus não trata de especulação, isso não é um mito, isso não é uma fábula, isso é um acontecimento histórico para o futuro, assim como foi o dilúvio nos dias de Noé. Então, irmãos, assim era Noé, assim era a sociedade de Noé, vivendo nesses moldes, nessa maneira, de modo que eles falam que nesse período antes do dilúvio, esse período pré-diluviano, as pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Então agora eu quero discorrer, irmãos, esse é o momento. Irmãos, há algum erro em comer? Há algum erro em beber? Há algum erro em casar e se dar em casamento? Jesus está dizendo que elas estão tão despercebidas, desatentas, longe de Deus, longe da sua vontade, que elas levavam a vida rotineiramente, cotidianamente, sem ter uma percepção do sagrado, sem ter uma percepção do espiritual, sem ter uma percepção de uma relação com Deus, como Noé teve, como Enoque, o seu bisavô, teve. Eles levavam a vida como se não tivesse nada. Comamos, bebamos, que história é essa de dilúvio? Eles não davam atenção a esta pregação de Noé, a esse anúncio de Noé. Então, comer e beber, dar-se em casamento, negociar, vender, comprar, essa era a vida dos cidadãos da sociedade de Noé, sem uma visão, sem atenção para o sagrado. Irmãos, isso fez com que eles levassem a vida de um modo tão secularizado, tão focado naquilo que é próprio da terra, que eles não levantavam seus olhos para entender que tem um Criador de todas as coisas, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que deseja se relacionar. É tão que se você, irmãos, for ao livro de Hebreus, você vai ver naquela galeria que nós chamamos de heróis da fé, que está a presença ali, nominado, está o Enoque, está presente naquela lista, Noé está presente, e ali diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam, precisa crer que ele não só existe, mas é galardoador daqueles que o buscam. Deus que criou os céus e a terra, Deus quer se relacionar, irmãos. Ele quer relacionamento, Ele quer caminhar conosco, como caminhou com Enoque, de modo que Enoque o agradou e ele tomou para si. Ele andou com Metusalém, ele andou com Lameque, agora ele se expressa de um modo poderoso na vida de Noé, que o agradou e andou com Noé, e solicitou a Noé esse plano de construção de uma arca para ser o escape dessa grande sentença e juízo de Deus sobre a terra naquelas gerações de Noé. Irmãos, é importante, será como é que nós temos tratado a provisão de Deus na nossa casa? Comer, beber. Irmãos, quantas pessoas hoje têm esquecido o ato de agradecer a Deus
ao tomar o café da manhã, ao olhar a sua mesa e ao almoço, a janta, quem sabe outros têm a ceia. Irmãos, toda a provisão vem de Deus. E quando eu pego os elementos, um pão, o café, o chá, não sei, o leite, eu tenho que fechar meus olhos e elevar meus olhos agradecido ao meu Deus pela provisão. O pastor Ricardo, nós já cantamos muito com o homem de Deus sendo inspirado. Nós cantamos aqueles salmos, que está lá naquele salmo de Romaria, quando Deus mudou a nossa sorte. As coisas simples que nós fazemos nos dá alegria. Comer o pão dia a dia, estar com a minha família, era isso que faltava à geração de Noé. Eles comiam, mas não davam atenção àquele que pode, o único que pode prover todas as coisas, que faz a lavoura prosperar, que faz a árvore crescer e dar fruto. Eles não tinham essa atenção a este Deus de Noé, e debochavam, e eram indiferentes, quem sabe às vezes até agressivos com Noé. Se continuar falando, quem sabe, ô velho, sai daqui porque ninguém aguenta mais a tua pregação. Gente, eu estou fazendo inferência, mas a gente tem que entender que não é simples. Noé enfrentou um período de dureza de coração. A Bíblia diz que eles se degeneraram numa depravação tal que olha, quando nós atentamos para o texto do capítulo 6, diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Tamanha era a degradação do ser humano. De crianças a velhos, degradados moralmente, decadentes moralmente. E eles comiam, mas eles não rendiam graças a Deus pela comida. Eles bebiam, que é uma coisa fisiológica, natural, e algo que não tem pecado em si, mas não dava atenção a Deus. Eles casavam suas filhas e filhos, mas não davam atenção a Deus. Eles negociavam, mas eles não entendiam que Deus é o Senhor do negócio deles. A vida deles era alheia a Deus. Deus estava de lado, ou muito longe do sistema de valores deles, daquilo que eles acreditavam. E Noé, dioturnamente pregando: arrependam-se, arrependam-se, voltem para o Senhor, Ele é bom, Ele criou, Ele quer se relacionar. Mas eles fechavam os ouvidos, que eu chamo ouvidos espirituais. O coração estava endurecido, os olhos estavam fechados e ouvidos fechados para essa mensagem. Irmãos, comer e beber, casar e dar-se em casamento. Agora eu posso afirmar para vocês que Jesus não está tratando esse paralelo entre comer, beber e dar-se em casamento, como foi no dia de Noé, apenas como algo natural, algo que não tem pecado em si. Com certeza, no meio daquela geração, a comida passou a ser excessiva, eles se tornaram glutões. A bebida, que era para suprir algo fisiológico, eles se tornaram beberrões. O casamento, que deveria ter um propósito para revelar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade divina, eles não tinham compreensão. Então eles casavam, com certeza, divórcios, separações, destruição, poligamia e outras coisas horrendas também aquela geração estava praticando. Alguém pode dizer: mas pastor, eu não li no capítulo 6. Será se tem isso, irmão? Um coração corrompido, ele é capaz de corromper uma coisa mais natural, que é comer. Ele é capaz de corromper uma coisa natural, cotidiana, que é fisiológica, que é beber. Mas agora eles são beberrões, eles são glutões, e agora eles são o quê? Pegam um casamento e tratam de todas as maneiras de fazerem arranjos que não têm relação com o propósito de Deus. Assim estava a sociedade dos dias de Noé. É assustador, irmãos? É assustador. É algo que deixou o coração de Deus entristecido a ponto de usarem uma palavra de arrependimento para expressar, o autor do livro de Gênesis, provavelmente Moisés, para expressar esse sentimento de Deus de se arrepender de ter criado a humanidade. Tamanha a degradação. Irmãos, eu estou tratando isso porque nós precisamos entender, se Jesus disse que os últimos dias, e quem sabe a nossa geração, a minha, a sua geração, pode ser a geração dos últimos dias. Como nós estamos vivendo? Qual tem sido a nossa maneira de viver a vida cristã? Como tem sido o nosso procedimento na nossa geração? E aí Jesus, para não deixar dúvida, pega os dias de Noé, emprestado esse acontecimento histórico, para dizer: olha, o dilúvio vinha, Noé pregava, a família junto pregando, falando, e ele simplesmente indiferente. E até que, o fator surpresa chegou. Deus manda Noé, juntamente com aquelas orientações de pares de animais, macho e fêmea, puros e alguns impuros,
E aí não é o objetivo tratar disso nessa palavra. Eles entraram na arca, 7 dias depois, ao estar na arca, já toda fechada, subitamente, as águas do abismo romperam, as portas do céu rompem, grande chuva, durante 40 dias e 40 noites. E essas pessoas começaram a ver, eu imagino, que aquela primeira chuvinha leve, e as pessoas riam, será se o Noé tem razão? E eles brincavam, debochavam, desprezavam. Vamos imaginar isso com 20 dias. Opa, muda para cá, bota a tenda para lá. Até que, aos 40 dias e 40 noites, a arca é levantada daquele monte, e aí toda a alma, todo ser que tem espírito, com E minúsculo, que tem fôlego de vida, expira, dando o último suspiro. E Deus, através de Noé, e através da sua família, foram 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Cão, Sem e Jafé, com suas 3 esposas, noras de Noé, foram salvos. Irmão, será se Jesus está usando essa história para nos apontar algo sobre a sua vinda? O que Jesus quer dizer é que, assim como aquela geração dos dias de Noé, foram desapercebidos, desatentos, não foram vigilantes. Vigilância significa estar acordado, atento a algo. Estar desperto, acordado para algo que virá. A Bíblia não diz que Deus disse, Noé, tem dia e hora marcado para vir um dilúvio. Não foi revelado. Diz, faz a arca, porque virá o dilúvio. E ele virá como um fator surpresa. Mas para Noé não foi uma surpresa terrível, mas para Noé foi uma surpresa grata. Que grata surpresa! O Deus que me disse que havia o dilúvio, ele veio e sentenciou. E ele nos salvou, a minha esposa e meus 3 filhos e as minhas 3 noras. A vinda de Jesus virá com esse fator surpresa. Quando vai ser a vinda de Cristo? Quem tentou apontar dia, ano, dia e hora, errou feio. Porque ninguém pode determinar a data exata, mas nós podemos afirmar, tanto da parte de Cristo, como da parte dos seus santos apóstolos, quando eles disseram, nós não sabemos dia e hora. Jesus disse que como ele estava encarnado, só quem saberia era o Pai. Nem os anjos, e nem ele na condição encarnada que ele estava, ele não sabia. Claro que hoje ele está à destra do Pai, o Todo-Poderoso, e sabe dia e hora. Mas, irmãos, não sabendo dia e hora, o que é que nós temos que fazer? Nos preparar. É isso que Jesus está pegando nesse texto. Não façam como a sociedade dos dias de Noé. Façam como Noé, que manteve o quê? Vigilância, que manteve atenção, que se preparou na sua maneira de viver, tendo um santo procedimento, retidão, sendo um homem que apregou justiça. O que é que Deus espera para a nossa geração? Que sejamos encontrados como Noé, muito mais, porque Noé não tinha ainda uma revelação de Cristo, porque era o Senhor, mas era o próprio Cristo. E hoje nós temos a revelação plena de Jesus Cristo, escrita nesse livro, revelada nas Sagradas Escrituras e na nossa experiência de oração, na nossa experiência de nos congregarmos. Então, irmãos, vamos voltar a essa parte já final, desse paralelo que Jesus faz entre a vinda dele e o dilúvio. Irmãos, o dilúvio foi surpresa, foi algo que estava na iminência de acontecer e tomou a todos de surpresa, à exceção de Noé e sua família. Eu pergunto nos nossos dias, você crê que Jesus vai voltar? Você crê na segunda vinda de Cristo? Você anela por essa vinda? Olha, tem um texto bíblico que diz que nós não só devemos anelar, mas nós podemos até apressar a vinda dele. Como que nós podemos apressar a vinda de Jesus? Anunciando o Evangelho, evangelizando. Quando ele diz que quando este Evangelho for pregado a todas as nações, aí será o fim. Então, se você deseja, se você anela esse desejo pela vinda de Jesus e quer apressar, porque quer estar com o seu Senhor, pregue o Evangelho, anuncie. Ah, meu pastor, mas o tempo é difícil que a gente vive. Os dias de Noé foram dias difíceis. Os nossos dias são difíceis. Mas é na crise que nós encontramos a oportunidade de ministrar, de anunciar, de pregar, de ensinar. Quantos vão receber a nossa mensagem? Quantos vão ouvir a nossa mensagem? Irmãos, Deus é que dá o crescimento. O nosso papel é fazer o que Noé fez. E assim
Noé fez em obediência a Deus, conforme, em conformidade. Vamos hoje, irmãos, receber essa palavra, essa chamada, essa exortação à vigilância, essa exortação à fidelidade, essa exortação à sobriedade, essa exortação à prudência. Nós devemos ter uma maneira de viver santa, que reflita a vontade e o projeto de Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, 2 acontecimentos históricos, um no passado, que foi o dilúvio nos dias de Noé, e um outro que é no tempo futuro. Quando vai ser? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Eu não sei, não tenho data, ano, mês, dia, hora. Mas eu sei que o meu Senhor, o meu Redentor, vive e Ele voltará. Então, que essa mensagem que entrou na tua casa, ela possa ter também entrado no teu coração. E eu quero fazer uma oração de entrega agora. Irmãos, eu não sei se você parou para pensar que Noé sozinho, com 3 filhos, não sei se essas mulheres, como elas participaram da construção desse projeto de Deus que era a arca. Mas esse homem, Noé, provavelmente, nós podemos fazer inferência que ele era um homem que tinha recursos. Com certeza ele teve trabalhadores que se associaram a ele nesse trabalho. Não sei se remunerado, não sei se pessoas que não creram, mas tinham uma certa proximidade de Noé. Essas pessoas trabalharam com Noé na confecção na realização desse projeto grandioso, que é a arca. Mas a Bíblia diz que só Noé, seus 3 filhos, sua esposa e suas 3 noras entraram na arca. 8 pessoas. Onde estão os trabalhadores que trabalhavam na obra do Senhor? Irmãos, eu quero dizer para você que é maravilhoso você fazer parte de uma equipe de louvor, de cântico, e participando da obra de Deus, porque é obra de Deus. Eu quero dizer para você também que às vezes tem recebido convite para poder fazer a coordenação de uma celebração. É maravilhoso, isso é obra de Deus. Eu quero também dizer para você que tem participado de uma célula aberta à sua casa. Isso é maravilhoso, abrir o cenáculo, a sala da tua casa. Agora eu quero te dizer, meu irmão, não adianta fazer a obra de Deus apenas com o físico, com a força física, se teu coração não estiver rendido a Deus, ligado em Deus, como o coração de Noé estava ligado no Senhor. Quantos trabalhadores não ajudaram Noé? E onde estão esses trabalhadores? Participaram sem saber por que estavam participando, ou até diziam, vamos fazer parte desse projeto megalomaníaco desse homem, mas não consideravam que aquilo era um projeto ditado pelo próprio Deus. Será se você vê a igreja, será se você vê os ministérios da igreja como algo vindo da parte de Deus, ou você faz para homens? Eu amo o meu pastor Irã, amo a pastora Neuza e todos os nossos pastores, mas antes de eu fazer a obra de Deus para eles, porque somos uma equipe pastoral, nós fazemos como para o Senhor e não para homens. E eu posso dizer que eu estou certo que receberei do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo o Senhor que eu estou servindo na minha geração. E eu te pergunto, você tem servido a Deus na tua geração? Irmãos, eu não estou dizendo que não tenha valor servir aos homens. Todo trabalho de obra de Deus, como consequência, beneficia os homens. E devemos sim fazer por Deus e pelo nosso pastor Irã. Amo, como tem lá o nosso slogan do grão, por Deus e por Gideão, por Deus e pelo grão de mostarda, pelos nossos pastores, pelo nosso povo, pela igreja. Mas eu quero te dizer nessa manhã, que você precisa considerar seriamente como está o teu coração, como está a tua mente, como está o teu ser na tua relação com Deus. Irmãos, nós não podemos nos acomodar numa mera religiosidade. Havia religiosidade nos dias de Noé, mas não havia um relacionamento autêntico com o Senhor. O Senhor Jesus te convida nessa manhã para entrar na tua vida. Ele não vai arrombar, porque não é essa a maneira dele trabalhar. Mas ele diz nessa manhã que ele está à porta e bate. E aquele que abrir a porta do seu coração, ele não só entrará, mas ele vai ceiar com você e fazer morada na tua vida, mudar a tua sorte. Então, se você que está ouvindo essa mensagem, que você que está vendo essa mensagem, eu quero te dizer que assim como Noé, eu sou um apregoador de justiça, eu sou um ministro do Evangelho, e eu quero dizer, arrepende-te, muda a direção da tua vida, entrega a tua vida hoje, no dia que se chama hoje, para o Senhor Jesus.
Entra nessa arca, que é o último refúgio e o único que garante a nossa salvação. Essa arca é Jesus. Essa arca é a igreja do Senhor, que você vai fazer parte, porque o sangue dele, ela foi paga com um precioso, caríssimo sangue ali naquela cruz do Calvário. Eu não sei se você ainda está relutante nessa mensagem, mas você vai ter a oportunidade da ceia logo mais, para que você possa fazer essa entrega, pegar esses elementos, o pão e o cálice, e ora a Deus e diz: Senhor, eu quero ser nutrido pela tua presença em minha vida. Eu quero participar desses elementos, não sendo apenas elementos físicos, mas eu quero tomar por fé e poder receber do Senhor essa vida abundante que o Senhor tem. Agora eu quero trazer para você, que já é um cristão, que já foi batizado, eu quero te dizer: renova o teu pacto com Deus. Não aceita esta vida de morna, essa vida indiferente, essa vida de, pode ser que eu vou, não sei se eu vou, para que congregar? Irmãos, nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos orar e vigiar, nós precisamos juntos, uns dos outros, nós precisamos lembrar uns aos outros que Jesus vai voltar. E Ele vai tomar para si a sua igreja. E você não pode ficar de fora, porque esse projeto não foi só para uma família do Nataniel, com algumas pessoas. Foi para várias famílias, para muitas famílias, porque Deus quer ver essa arca cheia para que Ele se manifeste na sua vida. Eu quero orar agora por você que fez essa entrega e também por você que fez essa renovação da tua aliança com Cristo. Oremos. Pai, nós queremos agradecer, primeiramente, a tua unção, a presença do teu Espírito em nossas vidas, usando, Deus, essa sagrada Escritura, esses registros bíblicos que foram trazidos aqui. Pode ficar sendo só uma letra, mas eu tenho plena certeza de que o Senhor usou essas informações que nós compartilhamos em Mateus e em Gênesis. E eu tenho plena certeza que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e da justiça, está trabalhando, movendo todos que viram esta mensagem, para que acolham no seu coração e receba Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E aqueles que já receberam no passado possam ser renovados no Espírito, para que tenham uma vida plena em Cristo Jesus. E que juntos, aqueles que se converteram hoje, aqueles que renovaram a sua aliança hoje, juntos nós possamos estar, Deus, caminhando nessa jornada, rumo a este acontecimento histórico no futuro, que será o teu retorno glorioso. Que o Senhor nos encontre vigilantes, que o Senhor nos encontre fiéis, Senhor, que o Senhor nos encontre sóbrios e prudentes. Ajuda-nos a não ser surpreendidos desfavoravelmente, como aqueles que foram nos dias de Noé tomados pelo dilúvio. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que maravilha! Como o Senhor falou aos nossos corações com esta ministração que o pastor Nataniel trouxe. Graças a Deus por isso. Nós temos, irmãos, um contexto de dificuldades, sim, de lutas, não é? Mas também temos vitórias. Nós sabemos que o Deus que está no alto da montanha também está nos vales. Ele nos assiste em todo o tempo. Ele está conosco. A tristeza pode durar uma noite, o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nós queremos trazer um testemunho. Sim, nós queremos compartilhar com os irmãos as vitórias que Deus nos deu. As lutas que nós passamos, mas passamos por elas. Amém. Graças a Deus. E as lutas começaram logo no final de dezembro, início de janeiro. A minha irmã iniciou com uma gripe no final de dezembro, que evoluiu para uma pneumonia, tratada em casa. Não conseguiu melhora, o médico a internou para continuar tratando da pneumonia, que já estava virando infecção nos brônquios, né? Um quadro se agravando. E ela ficou internada no hospital e, na véspera de receber alta, ela teve um AVC. Foi encontrada, desmaiada.
foi rapidamente socorrida pela equipe, que já Deus preparou as pessoas certas, o local, cuidou de tudo, de cada detalhe. Melhor equipe médica não poderia estar presente naquela hora. Melhor enfermeiro que logo deu o sinal do AVC para toda a equipe, o alerta vermelho. A disponibilidade dos aparelhos, em 20 minutos minha irmã já estava no centro cirúrgico. Foi Deus. A extensão do AVC foi grande. E muitas pessoas, da gravidade que ela teve, da extensão desse AVC, estaria com grandes sequelas. Mas Deus foi bom demais. Deus ouviu nossas orações. Deus deu um livramento. A minha irmã não teve sequela nenhuma. Os médicos se espantaram. Como uma parte tão grande foi atingida? Como que ela saiu da anestesia, já estava falando, estava se mexendo, braço, perna, tudo normal, e eles não entenderam. Como aquilo era possível? Era Deus. Deus fazendo, Deus fez. Deus deu a cura para minha irmã. Hoje ela trabalha e quando ela conta, ninguém acredita que ela teve um AVC em janeiro. Graças a Deus. Isso foi uma vitória que Deus nos deu. Amém. Esta foi uma das vitórias. Chegamos em junho e a minha sogra, 90 anos, ela assistida e acompanhada numa casa de idosos, amanheceu sem as forças. Então, foi levada ao hospital e diagnosticada como um provável AVC também. E depois de uns 5 dias internada, identificou-se o real problema que ela estava apresentando e ela havia contraído o Covid, esse vírus. E então ela foi transferida de hospital e passou mais 19 dias naquele novo hospital, um hospital maior, com mais recursos. E graças a Deus ela se recuperou, ela teve alta. Tivemos momentos de completo apego e dependência do Senhor, e o Senhor se manifestou prontamente ao favor dela. Oramos por ela, intercedemos por ela, a ungimos confiadamente no Senhor que Ele lhe daria a cura. E hoje podemos dar esse testemunho aqui, da presença do Senhor nas nossas vidas e na nossa família. Simultâneo com o Covid da sogra, a Isabel, que estava cuidando dela, contraiu o vírus. Então, em casa, eu e a Beatriz ficamos isentos, graças a Deus, e cuidando. Eu cuidava da sogra à noite, que eu passei todas as noites no hospital com ela, e cuidava da Isabel durante o dia. Ambas tiveram comprometimento pulmonar de 25% a 50%, mas, graças a Deus, a Isabel não precisou ficar internada, sentiu todos aqueles sintomas, mas também na dependência do Senhor e clamando pela cura, o Senhor nos concedeu essa vitória também. Então, a nossa gratidão a Deus pelos feitos na nossa família, nesse ano em especial, que estamos aqui testemunhando, somos assim extremamente gratos ao Senhor. E agora, irmãos, queremos passar ao nosso momento de oração. Eu convido os irmãos para fazermos a leitura do trecho de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo de 13. De 13 a 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Esta foi a nossa prática durante este período de provações pelos quais, graças a Deus, passamos. Pedimos que os irmãos curvem suas cabeças, fechem seus olhos, nos acompanhem em oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, soberano, Pai, nós temos tanto para te agradecer, Senhor, pela sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, Pai, pelas vitórias que temos conseguido, graças ao Senhor nosso Deus. Pai, queremos te agradecer pelas nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer pelos corações benevolentes dos ofertantes e pelas ofertas que chegaram à tua igreja e que se converterá para levar o evangelho e assistir famílias que também estão passando por momentos de grande dificuldade. Pai, pedimos, Pai, da tua misericórdia, Pai, que o Senhor escute as orações das famílias que estão com seus entes enfermos, das famílias que estão em luto, Senhor. Pedimos, Senhor, que de acordo com a tua vontade, sempre obedientes à tua vontade, Senhor, mas se for possível, Senhor, que o Senhor acabe logo com essa pandemia que tem assolado tantas nações. Pai, pedimos pelo crescimento espiritual dos cristãos, que a gente permaneça sempre na tua presença, Pai, que a gente não se afaste nesse momento em que estamos em isolamento social, que nós estejamos cada dia mais próximos de ti, Senhor, na tua presença, Senhor. Amém. Pedimos a unidade da tua igreja, Senhor. Pedimos pelo teu ministério, Pai, pelo ministério Grão de Mostarda, Senhor, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, Senhor, pelos nossos irmãos em Cristo, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa fé, Pai, faz crescer a nossa fé cada vez mais, Senhor. Pedimos, Pai, também pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, Senhor, que tenham um coração temente a Deus, para que possa assistir melhor o seu povo e fazer melhor pelas nossas nações, pela nossa nação, Pai, melhor pelo Brasil e pelas outras nações também do além Brasil. Pai, muito obrigada. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que bom estarmos celebrando a Deus juntos, como um só corpo. Agora chegamos ao momento da nossa ceia. Hoje, primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Você que está em casa, que nos assiste, não deixe de participar. Chame os seus familiares, os filhos, prepare os elementos e vamos juntos participar. Este momento que todos, sem distinção, são convidados
chamados para termos comunhão com o Senhor, para sermos um com Ele. Um com Ele na mesa do Senhor, onde Jesus, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, sagrado, imaculado, anunciou que entregaria o seu corpo pelos nossos pecados. Jesus recomendou que comêssemos o seu corpo e bebêssemos do teu sangue para termos parte com ele. Com o sangue de Jesus derramado na cruz, Deus estabeleceu a nova e eterna aliança conosco. A ceia, irmãos, é de extrema relevância porque todas as vezes que comemos o pão, que representa o corpo de Cristo, e bebemos o cálice, que representa o seu sangue, lembramos e anunciamos a morte de Jesus, a nossa redenção, até que Ele volte, glorificado. Farei a leitura, Lucas, capítulo 22, versículo 14 a 16, que diz: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Irmãos, nós temos os elementos: o pão, que representa o corpo de Cristo, e o cálice, com suco de uva, representando o sangue de Cristo. Senhor, nesse momento nós consagramos esses elementos para a finalidade que se destina de celebrarmos a ceia e recebermos o corpo de Cristo, que este pão passará a representar, e o sangue de Cristo, que este cálice passará a representar. Nós os consagramos para esta finalidade, Pai. Amém. Amém. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, vamos compartilhar. Vamos participar? Sim. Vamos participar então da ceia. Vamos comer esse pão que representa o corpo de Cristo. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Irmãos, participemos agora desse momento da ceia, tomando do cálice que representa o sangue de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por seu plano maravilhoso para a nossa redenção. Obrigado, Deus, por ter enviado o teu Filho, Jesus, para se sacrificar por nós. Obrigado, Jesus, por seu amor, por sua graça tão grande. Obrigado por ter
levado sobre si os nossos pecados. Amém. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Queremos agradecer aos irmãos por nos assistirem e participarem dessa celebração ao nome do Senhor. Obrigado pela comunhão que tivemos como um só corpo com o Senhor ao participarmos da ceia. Desejamos que todos tenham uma semana abençoada, que com o favor e a proteção de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, sejamos prósperos e realizemos sempre a vontade do Senhor. Que o Senhor nos livre das enfermidades, nos capacite a superá-las e nos ajude na edificação da nossa fé. Irmãos, oremos. Que o sublime amor de Deus, nosso Pai eterno, a preciosa, maravilhosa e superabundante graça de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todas as famílias de nosso querido Grão de Mostarda, do Brasil e além. Tenham todos uma excelente semana na presença do Senhor e até a nossa próxima celebração. Deus nos abençoe.